Então, olá a todos, bom dia pessoal, bem-vindos aqui para mais um podcast da Liga de Urologia e Transplante Renal da UFC. A gente está agora no terceiro podcast, a gente trouxe nosso convidado, Dr. Eugênio, urologista. Dr. Eugênio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de participar. Certo. O senhor conseguiu se apresentar, dizer um pouco da sua formação? Meu nome é Eugênio, sou urologista, fiz minha especialização no Hospital Geral de Fortaleza e fiz a subespecialidade de urologia e cirurgia robótica no INCA, Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio de Janeiro. E sou atualmente da equipe de transplante renal aqui do Walter Cantillo. Bom, galera, sou o Tarcísio, sou ligante da Lutrem. E a gente vai aqui abordar sobre alta tecnologia, né? Sobre cirurgia robótica. E já abrindo aqui espaço, a gente queria abordar um pouco sobre, para quebrar aqui o gelo, sobre como a internet, videogames influenciou os médicos a se interessarem por essa tecnologia de cirurgia robótica. Assim, pra mim, acho que influenciou muito. Eu gosto de videogame, jogo até hoje, quase diariamente, né? Então eu sinto que tem puxa esse interesse pela tecnologia e até pelo manejo de material cirúrgico, de uma plataforma robótica, né? Que não tem muita similaridade, né? Eu acho que é uma coisa que me ajuda. Não sei se isso é uma coisa para todo mundo, né? Mas certamente me motivou bastante. Sim. E conversando um pouco da robótica em si, Dr. Eugênio, né? A gente vai trazer aqui alguns mitos e realidades que tem. E o pessoal costuma ter dúvida, né? E muita gente imagina que o robô ele opera sozinho, né? Mas na prática, assim, como é que funciona a interação entre o robô e quem está operando? Como é que é isso exatamente? Eu já ouvi muito isso aí, né? De que o robô opera sozinho. Eu ouvi paciente perguntando se o robô apitava, se o cirurgião estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas assim, o que é a cirurgia robótica? Ela é uma cirurgia laparoscópica que tem um aparelho, que é o robô, que auxilia na movimentação das pinças, basicamente. Então a gente vai posicionar o paciente, colocar alguns trocáteres que são por onde as pinças passam, né? No abdômen do paciente, no caso da urologia, né? E a gente vai docar esse robô, ou seja, ele é um instrumento que vai servir para controle de algumas pinças e isso vai permitir alguns movimentos que a gente não tem na laparoscopia simples. Fica um cirurgião lá no bedside, que a gente chama, né, junto com o paciente em campo, e o cirurgião que vai operar sai de campo e se senta no console, que é um aparelho onde você coloca o rosto e tem alguns manetes, né, que são controles para você manusear essas pinças, né. Então, basicamente, é uma cirurgia que ela tem uma máquina ajudando, mas ela é totalmente controlada por um cirurgião. Sempre vai ter um médico aí. Sim. Ainda não opera sozinho, né? Isso, e eu acho difícil ter, né? Porque são muitas decisões que às vezes a gente tem que ter ali na hora, onde incisar exatamente, qual o plano certo, isso aí às vezes até pra gente que já viu bastante casos, fica às vezes um pouco de dúvida, então eu acho que é uma coisa que sempre vai exigir o toque humano, assim, né? Sim. Bom, doutor Eugênio, a gente sai da cirurgia aberta para laparoscopia, como o senhor explicou, para a cirurgia robótica. O senhor pode explicar como os avanços tecnológicos do sistema Da Vinci contribuiu? Pronto, é a cirurgia que a gente mais classicamente usa, né? A robótica é a cirurgia para câncer de próstata, né? Então, a cirurgia para câncer de próstata, ela era considerada quase proibida, né? Quando ela foi iniciada. Por quê? Porque muitos pacientes morriam de tanto sangrar, né? Principalmente por conta do plexo santorino que fica ali entre o púbis e a próstata. Então, essa técnica foi sendo aperfeiçoada, aí foi desenvolvida a técnica para cirurgia aberta de forma segura e reprodutível. A seguir, foi passado para a laparoscopia. As primeiras laparoscópias também demoravam bastante, eram coisa de 10, 12 horas de cirurgia, que estava se aprendendo, ainda definindo como é que era a melhor técnica. E, por fim, passou-se para a robótica, né? E a robótica, ela permite uma amplitude de movimentos mais precisa. Na laparoscopia, nossas pinças são retas, então os movimentos que a gente pode exercer são limitados. Já na robótica, as pinças têm como se fosse um cotovelo, que a gente chama, né? E a gente consegue, então, dissecar melhor, consegue acessar áreas que talvez não fossem tão acessíveis com o vídeo. E isso permite preservar o que a gente precisa preservar e retirar só o que precisa retirar. Isso seja, por exemplo, numa cirurgia de câncer de próstata, numa cirurgia de nefrectomia parcial, que a gente pode conversar também depois. Ou seja, a gente tem um detalhamento maior do que a gente quer ressecar, preservando o restante. Entendido. Então é bastante complexo, né, esse Sim. sistema. E além do Da Vinci, tem outros que estão em voga aí ou é basicamente o Da Vinci? Bom, o Da Vinci ele foi um sistema produzido pela empresa Intuitive, né? Ela foi uma das pioneiras, né? Assim, foi o que mais vingou.
Mas ultimamente têm sido desenvolvidas diversas plataformas, algumas um pouco diferentes, como por exemplo o Versus, que é da Medtronic, que ele é um controle bem diferente, ele tem um joystick que se aproxima de um videogame mesmo, e você não coloca o rosto lá no console, é um óculosinho de 3D, frente a uma tela plana. E aí ele tem algumas diferenças nesse sentido de manuseio. E outras plataformas que a gente chama de DaVinci-like, que são muito parecidas, né? Ou seja, que basicamente quem está capacitado para operar no DaVinci está capacitado para operar nessas plataformas, como a gente tem o Toumei, que é um chinês, e diversas outras marcas que têm entrado agora recentemente no mercado brasileiro, para de forma a baratear e democratizar mais esse acesso, né? Então, assim, o DaVinci foi pioneiro, mas tem várias outras opções chegando para tornar isso mais acessível. E doutor, quanto à segurança, assim, se houver algum imprevisto técnico ali ou até alguma queda de energia, como é que é o sistema, como que o sistema e a equipe de cirurgia reagem quanto a isso? Então, esse é um ponto muito importante, porque é uma coisa que a gente sempre se preocupa antes de começar, de instaurar uma nova técnica cirúrgica, é se aquilo é seguro para o paciente. Pode dar vantagens para o cirurgião, mas se aquilo não oferecer segurança para o paciente, essa técnica não serve. Então, o robô ele tem diversos mecanismos de segurança no próprio software dele e na própria estrutura dele. Houve uma queda de energia, ele pode funcionar à base de um gerador, por exemplo, do hospital, ou o gerador falhou, e aí mesmo assim a gente consegue destravar as pinças do robô, né? A gente consegue um acessozinho com a chave, retira cada uma dessas pinças, pode retirar o robô e concluir a cirurgia por laparoscopia. E obviamente não vai ser o ideal, mas para uma situação emergencial a gente consegue resolver isso. Da mesma forma, para, digamos, um sangramento que tá muito difícil de controlar, a gente precisa converter para uma cirurgia aberta. Então, assim, existem vários mecanismos de segurança, até da própria, como eu disse, do software também. Às vezes você está esbarrando em uma estrutura óssea, está fazendo uma pressão excessiva, esses feedbacks o robô ele vai lhe informando. Então, é importante também que a equipe seja treinada, de preferência, em laparoscopia. Não é mandatório, mas é interessante, porque no eventual falho, o robô der algum problema, você pode prosseguir com a cirurgia por laparoscopia de forma segura para o paciente. Então, esses avisos eles aparecem lá na telinha que você está operando. Às vezes, quando a gente está com uma pinça fora do sensor, fora da câmera, que a gente não está vendo, aparece uma marcazinha no nosso visor, indicando mais ou menos o local, a topografia em que está, para a gente resgatar mais fácil e evitar lesionar alguma estrutura que não esteja na câmera ali, sendo visualizada. Muito bem projetado e seguro. Isso. Bom, por que o senhor acha que a urologia virou a grande vitrine para cirurgia robótica, principalmente cirurgia de próstata? Pronto, assim, operar a pelve é uma área muito desafiadora, né? Porque a gente tem um espaço limitado por conta de um arcabouço ósseo, né? Que está ali presente. E a pelve masculina mais ainda. A pelve feminina ela já é mais ampla, geralmente tem um pouco mais de espaço para se operar. A pelve masculina ela é uma pelve de diâmetro menor. Então a gente tem uma cirurgia aí de caráter oncológico, com impactos funcionais muito importantes, né? Então a gente vai mexer com área de continência, com potência sexual e um espaço limitado. Então a gente tem uma cirurgia que ela é tecnicamente muito difícil, né? Eu sempre digo para os residentes que a primeira vez que eu fiz uma próstata aberta na residência, quase que eu desisti da urologia, porque eu achei uma cirurgia extremamente complexa. E quem entra numa cirurgia de próstata aberta, vê que muitos dos passos a gente nem sequer vê. Então a gente sente, a gente palpa, né? Então a gente vai conseguindo ter alguma visualização com algumas que a gente vai fazendo e casos mais favoráveis. Então eu acho que era uma das cirurgias que ela pedia por um avanço tecnológico, né? Inicialmente por conta da laparoscopia, para a gente visualizar melhor, e mesmo a laparoscopia ainda careceu de algo a mais, de algo para a gente ter uma definição de movimentos melhor, preservar as estruturas nervosas melhores, preservar essa uretra melhor. Então acredito que ela, como por ser uma cirurgia que demandava uma tecnologia maior, ela casou perfeitamente com esse sistema que oferece isso, né? E aí, com o passar do tempo, foram sendo oferecidos, né, outros usos para aquele robô, que aí foi agregando, e hoje a gente tem uma plataforma bem consolidada, né? Assim. Entendi. E doutor, e para o paciente, quais são os ganhos reais, assim, no pós-cirurgia, no pós-operatório? Questão de tempo de recuperação, de sangramento, né? E na preservação de algumas funções importantes, né? Como, por exemplo, da próstata, a questão sexual, né? Realmente é maior na robótica? Sim, assim, na cirurgia aberta, a gente vai, basicamente, né, como o nome sugere, vai fazer de forma aberta, a gente vai ter que seccionar, cortar alguns vasos, algumas estruturas que vão sangrar um pouco mais,
Então a gente já espera uma perda sanguínea um pouco maior. Por melhor que seja a técnica cirúrgica, em geral costuma ter uma perda sanguínea maior. Na cirurgia laparoscópica e na robótica, a gente tem gás insuflado dentro do abdômen. Então esse gás, ele comprime estruturas que poderiam sangrar, por exemplo, e isso já controla melhor o sangramento, até que o cirurgião possa ir lá mesmo cauterizar um vaso, ou fazer uma ligadura, ou mesmo às vezes nem precisa, porque a própria pressão do pneumo peritônio, né, do gás que está na barriga, já pressiona e o vaso coagula. Então a gente, perda sanguínea, a gente costuma ter menor, isso é uma das grandes vantagens da gente ir com a cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscópica ou a robótica. E, como eu disse, né, na robótica a gente vai ter um detalhamento de movimentos melhores. Então, assim, quando a gente vê anatomicamente, os plexos que estão relacionados à ereção e à vascularização da região peniana, eles passam na região ali posterior e lateral da próstata. E é muito difícil de você diferenciar o que é um e o que é outro. Sim. Então, esse movimento milimétrico, essa coisa bem discreta entre separar a próstata e o plexo, é algo que exige que a gente esteja vendo de perto e que a gente tenha uma liberdade de movimentos. Então, isso permite a gente ressecar melhor essa próstata, esculpir ela, como a gente chama, deixando um arcabouço o menos tocado possível. E isso permite uma recuperação mais rápida, tanto da parte de continência. Hoje em dia, esses pacientes de cirurgia robótica, muitas vezes eles vão passar alguns dias de sonda, como todo paciente após cirurgia aberta, enfim. E muitas vezes, quando a gente tira a sonda, esse paciente já está continente, enquanto que pacientes de cirurgia aberta, às vezes por vídeo, demoram, às vezes, algumas semanas a recuperar essa continência. E a potência, a gente também tem observado resultados melhores, de recuperação mais rápida. Em grandes centros, quem opera muito, os resultados acabam sendo um pouco similares, mas isso no longo prazo. A robótica, ela basicamente devolve a funcionalidade para o paciente de forma mais precoce. Então, isso aí já é um ganho significativo, né? Entendi. E só uma pergunta que, Tarcísio, que eu tenho a mais, né, que me veio aqui na cabeça, é que na laparoscopia você está ali com um tato, né? Você consegue realmente sentir com as suas mãos que você está ali com os trocáteres, né? Tudo. Na cirurgia robótica, como é que fica essa questão do tato? Ele é compensado, assim, pela visão que você tem? Isso é uma das coisas que a gente mais tem que se adaptar quando a gente está começando a trabalhar com a robótica. O nosso tato passa a ser visual, como se fosse. Baseado na forma como a estrutura se comporta visualmente, você consegue ter mais ou menos a noção da pressão que está sendo exercida. A quinta geração do Da Vinci, que ainda eu acredito que não tenha chegado aqui no Brasil ainda, pelo menos não temos aí no nosso estado, ela oferece um feedback áptico, que é chamado, né? Ou seja, se você apertou uma estrutura, a pinça ela vai transmitir para você, no seu manete lá, uma certa resistência. E isso é importante para a gente ter melhor um pouco disso. Mas até agora, assim, os robôs que a gente dispõe aqui na cidade, isso ainda não é realidade. Então, basicamente, a gente tem que treinar a nossa visão mesmo. E isso digamos, uma perda da robótica para a laparoscópica. Só que como os ganhos são tão grandes, a gente meio que aprende a compensar isso com o tempo, né? E treinando nossa visão. Entendi. Certo, doutor. Além da próstata, o senhor poderia falar como o robô tem auxiliado em cirurgias complexas como de rim, de bexiga? Sim, além da prostatectomia, é uma cirurgia que tem um ganho importante com a cirurgia robótica, é a nefrectomia, que é o que? Basicamente a retirada, nefrectomia parcial, né? Retirada de um tumor de rim, preservando o restante do rim. Por quê? Porque os tumores de rim, eles são sólidos em geral, né? Apesar de ter alguns tumores cistos, e você quer fazer o quê? A gente quer conseguir tirar esse tumor preservando esse rim. E para isso, para a gente cortar fora de forma bem grosseira, assim, bem geral, cortar fora esse tumor, se a gente cortar ele com os vasos sanguíneos passando sangue pelo rim, o sangramento vai ser imenso. Então, nessa cirurgia, geralmente a gente clampeia, a gente coloca uma pinçazinha que vai apertar um pouco os vasos do rim, faz a ressecção e faz uma rafia, né? A gente dá alguns pontos nesse rim. Dessa maneira, esse tempo que esse rim vai estar sob isquemia, com esse clamp, ele não pode ser muito prolongado, né? Falava-se classicamente em 25 minutos de clamp, e hoje em dia a gente percebe que os trabalhos mais modernos falam que o importante é você conseguir preservar uma parte boa do parênquima, mesmo que passe um pouco desse tempo. Mas a robótica, como ela oferece uma liberdade de movimento maior, você tanto resseca mais rápido essa lesão, quanto você consegue rafiar de forma mais rápida do que por via laparoscópica. Então, esse rim passa menos tempo clampeado, você vai ter menos resposta inflamatória nesse rim, menos tempo de isquemia e uma chance maior de conseguir ressecar o rim, ou ressecar o tumor, quando ele está em localizações muito complexas, que às vezes você talvez não conseguisse uma laparoscopia e tivesse que tirar o rim inteiro. E além de ressecar lesões mais complexas, você tem um tempo de isquemia menor. Então, os ganhos são impressionantes. Para a bexiga, a cirurgia de uma cistectomia, por exemplo, é uma cirurgia que quem já fez sabe que é uma cirurgia muito longa,
É uma cirurgia que geralmente tem 3 grandes tempos: a cistectomia, a linfadenectomia e a derivação urinária, né, que é a ureteroideostomia. Com a robótica, a gente consegue ser menos invasivo na cirurgia. A gente faz uma incisão menor, que são as incisões trocáteres. Se for uma paciente mulher, é possível, às vezes, tirar essa peça pela vagina, então sem um grande corte no abdômen, e, às vezes, fazer essa derivação por via intracorpórea. Então, a gente tem menos incisão, costuma ter menos ilho metabólico pós-operatório, ou seja, aquela distensão, aquele estufamento, às vezes náuseas, vômitos. Então, a resposta endócrino-metabólica ao trauma acaba sendo menor nesse sentido. Entendi. E doutor, o senhor falou muito da prostatectomia radical, né? A cirurgia robótica para prostatectomia radical. Para HPB, ainda tem se usado a cirurgia robótica, no caso de uma suprapuca, por exemplo? Hoje em dia, eu sempre falo para os residentes que eu acho as técnicas mais clássicas de tratamento de HPB, fora da RTU, técnicas um pouco ruins, né? Assim, são efetivas, a gente consegue fazer a ressecção do adenoma prostático por via transvesical ou pela prostatectomia milling, mas o paciente fica um tempo internado, sangra, obstrui sonda e por aí vai. Pensando nisso, hoje tem se falado muito de novas técnicas, né, para HPB. Tem tantas técnicas endoscópicas de enucleação com laser, o LEP, TULEP. Porém, essas técnicas também às vezes demandam uma curva de aprendizado grande e às vezes demoram um tempo prolongado de cirurgia, então você fica com o aparelho dentro da uretra. Então, por isso, assim, quem faz bem tem excelentes resultados, mas até lá uma dessa um pouco difícil. Então, a robótica ela acaba caindo bem porque a gente consegue fazer uma ressecção boa do adenoma e conseguir fazer uma reconstrução, que é o quê? A gente pega a mucosa da bexiga que permaneceu lá e faz uma anastomose direto na uretra. Então, a parte que sangraria, ela fica isolada do trato urinário. Então, a gente tem muito menos sangramento, muito menos obstrução de sonda. Esse paciente muitas vezes vai de alta no primeiro pós-operatório, quando às vezes precisaria ficar alguns dias internado, usa menos tempo de sonda. Então, os ganhos também são muito importantes nesse sentido, para próstatas maiores, né? Assim. Entendi. Então, além da oncologia, as doenças, a HPV é muito bem utilizada na robótica. Sim, além disso, a gente tem, por exemplo, pieloplastia, para estenose de Jupp, né, que é a estenose do ureter. Então, a gente também reduz o tempo cirúrgico, a gente consegue fazer a anastomose mais rápida, de melhor qualidade, mais hermética, né? Então, assim, os ganhos são para cirurgias, videocirurgias no geral, né? Assim, sem falar que o cirurgião, ele fica muito menos cansado, né, durante uma cirurgia robótica. E isso aí pode parecer, assim, um pouco de, mas aí eu não quero saber se o cirurgião vai estar cansado ou não. Isso não é problema meu, mas o cirurgião descansado é a cirurgia mais eficiente, é a cirurgia mais bem feita, é a cirurgia mais rápida, né? Então, tudo isso acaba contando também para o desfecho do paciente. Entendi. E, doutor, e sobre o treinamento na robótica, né? Como é que funciona isso? O senhor disse que se formou no INCA, né? Por exemplo, em urologia, né? Como é que funciona o treinamento, no caso, o urologista, por exemplo, que é ser cirurgião robótico? Como é que acontece isso? Primeiro, né, tem toda a formação de urologia, 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia. E aí, pronto, ele está capacitado a ser urologista e ele quer operar nessa plataforma. Para operar na plataforma, você precisa passar por fazer algumas aulas teóricas, e existem alguns cursos pelo país, né? E fazer horas de simulador, né? Existe um simulador que ele simula situações reais, né, de manuseio de fios, alguns até com simulações de cirurgia. E você deve ter 40 horas nesse simulador. Tendo as 40 horas, aí você está capacitado a poder operar nesse robô, né? Com esse aparelho, você vai ainda passar algumas cirurgias sob supervisão, né? Então, com o que a gente chama de proctor, que é um preceptor. Então, um cirurgião mais experiente na robótica geralmente vai lhe acompanhar. Você, muitas vezes, no começo, vai fazer parte da cirurgia, segmentos dela. O proctor vai auxiliar nas partes mais difíceis, até ele considerar que você está apto a operar só. Então, isso é uma coisa, às vezes, um pouco difícil, principalmente antes desse contexto da prostatectomia ter sido inserida no rol dos planos de saúde, né, da ANS. Porque, às vezes, você capta um paciente e aí você vai, chama um proctor, você faz uma parte da cirurgia e aí, às vezes, demora você aparecer outro paciente e acaba sendo um treinamento um pouco desgastante nesse sentido, né? Sim. Eu optei por fazer o fellow tanto para melhorar minha habilidade de laparoscopia e meu entendimento, né, de urologia, quanto para ter a oportunidade de fazer um número maior de casos de forma mais próxima e sedimentar aquele conhecimento, né? Então, no fellow a gente tinha a oportunidade, como a gente tinha lá no INCA robô pelo SUS, a gente tinha a oportunidade de realmente sentar no console, de fazer a cirurgia, e ao final do fellow a gente estava fazendo a cirurgia inteira, né?
Então, isso já deixou a gente com a liberação para sair e operar sem o preceptor, sem o próprio, né? Então, existem essas formas. Existem fellows, alguns no Brasil. Agora, inicialmente, tem o fellow da RCC, que foi iniciado. Tem o fellow do INCA, lá no ACCAMAR. E caso a pessoa opte por não fazer o fellow, que é uma coisa que demanda um pouco, eu fiz um ano, né? Tive que mudar para o Rio de Janeiro e tudo mais. A pessoa tem essa possibilidade de fazer cursos e aí com os seus pacientes do consultório ir pegando essa curva, né? Fazendo essa curva de aprendizado mesmo. Entendi, né? Então o caminho que o senhor pegou foi um pouco mais longo, então. Isso, eu achei que era um pouco mais intenso, mas que eu já, assim, é muita forma de aprendizado de cada pessoa, né? Para mim, eu aprendo melhor quando eu consigo fazer uma série de casos mais próximos e sedimento aquilo na minha mente mesmo, assim. Entendido. Bom, doutor, a gente sabe que a tecnologia ainda é bastante cara. Como o senhor viu o acesso à população brasileira e a expansão, tanto no setor privado, tanto no SUS, a robótica? A gente está num momento muito legal da cirurgia robótica, né? Porque ela foi aprovada pela Conitec, né? Que é a comissão que vê a viabilidade econômica de técnicas ou medicamentos, enfim, para serem colocados no SUS. Então, no final do ano passado, ela entrou nesse rol, porque eles viram que existe um gasto maior ali na técnica cirúrgica, existe, só que a gente tem menos complicações, menos reinternações, menos necessidade de novos procedimentos, como, por exemplo, às vezes o paciente que faz uma técnica aberta pode ter uma estenose daquela anastomose, da bexiga com a uretra, e isso é meio que um problema crônico, ele vai ter que passar por várias internações, reabordagens, e tudo isso tem que entrar na conta dessa viabilidade. Então, foi demonstrada essa viabilidade da robótica, foi adicionada a Conitec e agora, a partir de abril, os planos de saúde começam a ter que oferecer para os seus clientes esse tipo de cirurgia, né? Além disso, aqui em Fortaleza, a gente tinha só uma plataforma de 2015 a 2023 e de 2023 para cá, a gente já conta hoje, se eu não me engano, com 6 plataformas na cidade. Então, já houve um aumento importante e isso já democratiza mais o acesso, né? Então, a gente consegue ter é mais fácil para os pacientes conseguirem serem operados por robótica e outras especialidades que na urologia estão se interessando mais, estão capacitando mais cirurgiões. Então, assim, a gente está num momento de grande expansão dessa área, porque a gente está agora tendo a oportunidade de ter pelo menos uma das cirurgias, que é a prostatectomia radical coberta pela robótica, e querendo ou não, isso acaba divulgando, as pessoas vão sabendo que é cirurgia robótica, e mesmo cirurgias que não estejam ali, às vezes, no rol, a pessoa opta, se tiver alguma condição, de tentar, não, vamos tentar conseguir isso aqui, porque a gente está vendo que tem resultados um pouco melhores, e aí vai ter uma recuperação mais rápida. Então, a gente está num boom, assim, de robótica, eu acredito que vai melhorar bastante esse cenário nos próximos anos. Inclusive, chegou um robô aqui no ICC, né? Perto daqui, né? Exatamente. O senhor, eu não sei se eles estão fazendo cirurgia de próstata com esse robô já, o senhor sabe dizer? Sim, lá a gente já está tendo cirurgia. Eu sou médico do São Raimundo, né, da rede CC também, já operei um paciente lá no CC pela robótica. Então a gente está tendo o grande volume na robótica, como vocês falaram, né? Foi a cirurgia para a qual foi quase desenhado, né? Que é a prostatectomia robótica. Mas, enfim, nós já está tendo todo tipo de cirurgia, né? Enfim, cirurgias de parte digestiva, ginecológica, urológica e por aí vai, né? Então já está funcionando bem lá, assim, a todo vapor. Teve alguns pacientes já de SUS que foram operados lá, acredito que é uma coisa que ainda esteja um pouco inicial, mas acredito que vai se desenvolver, e a proposta agora entrando no SUS é que outros hospitais da rede pública aqui do hospital, ou do estado, recebam, né, plataformas também, seria muito interessante. Sim. E doutor, assim, a gente viu, a gente está num momento, né, que a IA está em todo vapor, assim, né? Sim. E IA, 5G, eu até vi cirurgias que o cirurgião estava no estado e fazia em outro, até no país e fazia. Saiu uma notícia, acho que essa semana, de um cara na China fazendo uma operação aqui no... Era um brasileiro da China fazendo uma operação aqui de um paciente no Brasil, né? Como é que o senhor enxerga isso daqui? O que a gente tem para esperar dessas cirurgias, por exemplo, à distância, ou com uso de IA, né? A telecirurgia, ela não é uma coisa exatamente nova, né? Nos anos 90, não vou saber te dizer exatamente o ano, mas nos primeiros modelos ainda de robô cirúrgico, já foi feita uma colecistectomia, né, realmente de outro país, né? Então, assim, isso ainda é uma coisa que é um pouco limitada por conta da questão de conexão, né? Por exemplo, eu agora fui para o congresso de Uruonco, em São Paulo, e eles propuseram isso. Não, a gente vai fazer uma cirurgia aqui de um paciente que está na Paraíba. Isso eles em São Paulo, no congresso. Só que aí houve grande instabilidade do sinal. E isso demanda o quê? Que no hospital, para o paciente não ser prejudicado, ele tem que ter uma equipe capacitada, com igual capacidade àquele cirurgião que está no outro console.
Então, eu acredito que vai ser uma coisa que vai, no futuro vai surgir mais, mas eu acredito que principalmente, assim, tem um cirurgião que ele já tem um volume, já tem uma segurança para operar, e aí ele está com um caso muito desafiador. E aí, às vezes, ele precisa ali de uma opinião em loco do colega, que está em outro estado. E aí, às vezes, ele consegue acessar de lá. Então, assim, isso aí ofereceria um benefício legal para o paciente. Às vezes pede para ele fazer um pouco da cirurgia, ali algum passo mais difícil, alguma etapa mais crítica, que ele talvez não tenha tanta experiência. Acho que seria interessante. Agora, assim, extirpar totalmente a cirurgia no local, acho pouco provável, porque são muitas variáveis que podem dar errado. E como eu disse, a principal que tem que ter é segurança para o paciente. Então, você querendo ou não colocar quando a gente coloca uma plataforma dessa, a gente já está querendo ou não deixando o procedimento encarga boa parte de uma máquina. Quando a gente coloca isso em outra camada, que é a parte de internet, isso aí soma-se ao risco de poder ter algum prejuízo para o paciente. Então, acho que é uma coisa que vai ser mais frequente, porém não acho que vai ser rotina, né, dia a dia, assim, no dia a dia. Posso estar enganado, mas pelo que eu vejo atualmente parece ser esse panorama. A conexão pode até dar um delay, né? Tipo, Exato. perder a conexão ali, você faz um movimento e do outro lado não vai, Isso, né? e às vezes a gente tem que ter uma resposta muito rápida, um sangramento, algo assim que dura segundos, né, que a gente tem para responder, né? Pois é. E eu quero perguntar uma coisa, acho que vai um pouco da robótica, mas também fugindo um pouco, em relação à IA. Vocês usam a IA, assim, para planejar a cirurgia, para de próstata ou de rim? Como é que tem isso? Ou o robô tem alguma coisa conectada a isso? O que a gente faz hoje muito, principalmente para cirurgias de rim, é solicitar reconstruções de tomografias. E esses softwares que fazem essas reconstruções, eles geralmente têm alguma IA associada. Que é isso, a gente pega uma tomografia, coloca nesse software, né, geralmente tem as empresas que fazem isso, e ele gera um modelo 3D que você pode mexer num tablet, né, e esse tablet, existe uma conexão dele com o robô, então você consegue operar e ver aquela reconstrução ali, e isso dá uma outra visão, porque aí você consegue mexer o rim ali naquela imagem e ter noção de onde a extensão daquele tumor, a relação dele com o sistema coletor, com os vasos sanguíneos, então tudo isso acaba trazendo muita informação interessante para a gente. Hoje em dia o que a gente acaba utilizando um pouco mais é isso, sabe? Mas certamente outro já está entrando todos os meses, né? Então a gente vai ter outras formas de agregar para o tratamento do paciente nesse sentido também. Show, entendi. Bom, doutor, dando encerramento aqui ao nosso podcast, as perguntas finais aqui. A gente queria uma recomendação para o acadêmico que deseja se destacar nessa área de robótica. O que ele pode fazer durante a sua graduação? Eu acho que assim, é importante, e aí é uma coisa que eu gosto de falar ainda, ou para quem já terminou, ou para quem ainda não começou, assistir vídeos é uma coisa muito importante, a cirurgia. Às vezes a gente fala isso para os residentes, eles acham que a gente está falando isso para não deixar eles operar e tudo mais. Mas realmente aquilo ali vai se tornando algo mais natural. Né? Muitas vezes uma cirurgia, por exemplo, de próstata, você tem que ter visto várias para poder começar a entender aquela anatomia, ver por que é feito cada passo, internalizar realmente aquilo. Então, eu acho que ter o contato visual com isso é importante. Hoje é muito acessível, né? Via YouTube, enfim, diversos sites. Segundo, a pessoa entender que aquilo ali é interessante, é legal, é tecnológico, mas aquilo é depois, né? Assim, primeiro vem o cuidado com o paciente, se interessar por aquela área, ver se realmente é algo que você se identifica para trabalhar com, né? Porque é uma formação bem longa, né? A gente vai ter 6 anos de faculdade, mais 6 de residência, mais talvez um de fellow ou um curso que você faz por fora, enfim. Então, é um caminho longo, você tem que estar bem focado, se for uma coisa que isso interessa, né? Assim, hoje em dia eu vejo a robótica para mim mais como uma realização pessoal de poder oferecer um recurso, a melhor plataforma para os meus pacientes, né? Não é assim, se você for ver pela parte financeira, às vezes deve ter outras áreas que vão lucrar mais, enfim, pessoa que foca muito em consultas particulares ou procedimentos menores, particulares, talvez até consigam né, ganhar bastante mais do que eu. Mas eu vejo mais nisso, eu acho que o que move mais a pessoa é quando aquilo realmente é uma coisa para realização pessoal e de você poder oferecer o melhor para o seu paciente. Então acho que é isso, tanto começar a ter naturalidade com vídeo sobre o assunto, quanto saber que aquilo é uma a mais, né? O importante é você estar focado em aprender aquela área e oferecer o melhor para os seus pacientes. A segurança do paciente, né? Em primeiro lugar. Uhum. Então, gente, e terminando aqui o podcast, né? A gente acabou as perguntas. Quer fazer mais alguma pergunta?
Não, queria agradecer a presença do Dr. Eugênio. Foi um podcast, assim, bastante aprendizado, né? Agradeço demais pela oportunidade, pelo convite de vocês. É legal ver estudantes assim empolgados com a urologia, com a robótica, isso dá um gás pra gente, né? Pois é. Queria agradecer também a audiência e pedir pra gente seguir a Liga, né? A Liga tem uma arroba do treino, _FC. E seguir também o Dr. Eugênio, né? Qual a sua arroba? Dr. Eugênio Urologista no Instagram. Mas pode seguir lá e a gente está sempre colocando alguns conteúdos, principalmente sobre robótica lá. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu.